Antes de mais nada, é preciso entender o termo que originou a tradução espírito nas nossas versões em língua portuguesa. A palavra hebraica ruach, em sua base, não tem nada de anormal, extraordinário ou supersticioso. Ela é derivada de uma raiz proto-semítica que significava, antes de mais nada, um espaço amplo, uma lacuna, um vazio. O termo poderia ter sido usado como forma de expressar algo invisível ou mesmo imaterial. Desta forma, passou também a designar o vento no mundo natural, e o que hoje entendemos como tendências, inclinações ou drives na mente humana. Como vento, o termo aparece várias vezes no texto hebraico da Torá, segundo lemos, por exemplo, em Gênesis 8, verso 1. E Deus fez passar um vento pela terra, ou ainda, no Salmo 48, 7, onde lemos, Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Já com a ideia mais abstrata de tendências, inclinações ou mesmo sentimentos, podemos ler, por exemplo, em Gênesis 41, verso 8, que o espírito de Faraó se agitou, ou seja, que ele simplesmente ficou angustiado ou perplexo devido ao sonho que tivera na noite anterior. Em Números 5,14, lemos sobre uma lei que trata da suspeita de adultério, quando um homem que fosse tomado por um espírito de ciúmes deveria agir conforme o ritual prescrito, a fim de saber a verdade sobre as suas desconfianças. O espírito de ciúmes ali mencionado não é nada mais, nada menos do que um simples rompante emocional. O termo ruach, nesse contexto, significa apenas ser tomado ou arrebatado por um sentimento muito forte, no caso de ciúmes da esposa. Ou seja, não há nada aqui nessas passagens que indique algo sobrenatural ou que não seja possível de ser percebido por todos os seres humanos a partir das suas experiências emocionais. Não existe a expressão Espírito Santo nas escrituras hebraicas. E embora isto pareça surpreendente, é fato que existem menções que aparentemente tratam do Espírito de Hashem, o Espírito do Senhor, ou ainda o Espírito de Deus, termos que trataremos logo a seguir. Antes convém detalhar por que a expressão Espírito Santo não aparece no texto hebraico da Bíblia. Quando pesquisamos dentro dos livros, nós jamais encontraremos uma expressão como Ruach Kedoshá, que poderia então ser vertido como o Espírito Santo. O máximo que encontramos, e ainda em apenas duas passagens de Isaías 63, 10 a 11, e uma em Salmos 51, 11, é Ruach HaKodesh, em suas variantes. Esta expressão não significa Espírito Santo, e sim Espírito de Santidade. Mas será que faria alguma diferença? Vamos analisar. Isaías 63, 10 a 11. Nesses dois versos, o profeta relembra os dias da saída do Egito, quando o Eterno salvou e guiou Israel pelo ermo até a sua própria terra. Lemos que, apesar de terem experimentado uma redenção inigualável, os israelitas rebelaram-se contra seu Deus e agravaram muito o seu espírito de santidade. Mas por que o agravaram? E o que seria esse espírito de santidade? Precisamos primeiramente lembrar que Israel foi chamado para ser um povo distinto dos demais. E esta é a ideia de santidade, distinção, ser diferente ou portar-se de forma diferente dos povos ao redor, estabelecendo um alto padrão ético e moral que pudesse inspirar as pessoas a querer conhecer o seu Deus, que lhes propusera mandamentos tão sublimes e refinados, mandamentos que seriam para proporcionar vida aos que os cumprissem. Porém, ao rebelarem-se, e pior, por meio da idolatria em particular, Israel acabou agravando esta tendência, ou esta inclinação, ou inspiração que Deus infundira neles, uma tendência ou inclinação à santidade inspirada no teor elevado e sublime da lei do Sinai. Ao fazerem para si deuses, em especial no episódio do bezerro de ouro, os israelitas tentaram dar forma àquilo que os santificava e o agravaram,
pois o verbo hebraico empregado aqui dá esses dois sentidos. No Salmo 51:11, Davi pede que, a despeito dos seus erros, o espírito de santidade não seja retirado dele. Porém, é claro que, pelo que entendemos do texto original e do que até agora vimos, ele não estava tratando aqui de alguma entidade ou ser, e sim da inclinação àquilo que é santo. O que ele mais temia é que seus atos pudessem desestimulá-lo da busca pelo que é sagrado, e isto certamente decretaria a sua ruína. Há várias menções aos termos Espírito do Senhor e Espírito de Deus nas Escrituras hebraicas. Porém, em nenhuma dessas passagens podemos perceber a ideia de alguma entidade ou ser, e menos ainda de uma entidade ou ser que pudesse ser distinta ou à parte do próprio Deus. Como é fácil de se perceber, a ideia de espírito em nossas versões foi fortemente influenciada pela forma gentílica de pensamento. E cabe salientar que nem mesmo entre os gregos mais antigos a ideia de espírito aludia a um ser ou uma entidade. Na antiga Grécia, os espíritos eram também chamados de daimonia, e apesar de serem representados numa variada iconografia e estatuária, eles representavam sentimentos, tendências, inclinações naturais de nosso ser. Não eram por si só entendidas como seres ou algo do tipo. Houve alguma modificação desse entendimento em algum ponto do período helenista, e mesmo os judeus passaram a crer em espíritos como entidades com personalidade própria, ainda que historicamente isto sempre tenha sido a exceção e não a regra. A culpa desse retrocesso cultural foi da assimilação de ideias estrangeiras, as quais, por meio do judaísmo popular, acabou impactando o cristianismo nascente. Naqueles dias, falava-se muito em espíritos maus, como os demônios, e espíritos bons, como os anjos e afins. E a partir dessa distorção de conceitos, que a ideia de espírito passou a ser compreendida como referência a seres ou entidades de um suposto mundo espiritual. Antes, é bom que nos recordemos, a ideia era simplesmente usada para descrever de modo metafórico as nossas inclinações, tendências, drives naturais, sentimentos, inclinações. Nesse processo de involução cultural, de retrocesso de conhecimento, inúmeras superstições acabaram influenciando até mesmo pessoas de grande potencial intelectual. As versões antigas das escrituras para o grego e o latim, e depois para as línguas modernas, por exemplo, acabaram deixando passar a ideia de que Deus teria um espírito, ou que até o próprio Criador seria ele mesmo um espírito. Expressões como Espírito de Deus ou Espírito do Senhor acabaram por selar esse entendimento ruim que tornou-se o mais popular e o mais amplamente aceito. O cristianismo, por exemplo, não demorou muito para criar uma doutrina sobre o assim chamado Espírito de Deus, vertendo de forma igualmente errada a expressão Ruach HaKodesh, inclinação ou inspiração à santidade, para Espírito Santo, dando margem a uma suposta entidade que passou a compor, juntamente com o que chamavam de Pai e Filho, uma suposta trindade divina. Desta forma, ao verter Ruach Elohim, ou Ruach Yud-Hei Vav-Hei, como Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, os religiosos antigos acabaram deteriorando por completo a ideia original, preservada na essência e na etimologia da expressão. Para uma melhor compreensão e contextualização, é importante salientar alguns pontos sobre o conceito de Ruach Elohim, Espírito de Deus, ou Ruach Hashem, Espírito do Senhor. O Talmud, no tratado Hagigah 12a-b, diz que o mesmo foi uma das 10 coisas criadas no primeiro dia. Assim percebemos que, pelo menos dentro da tradição judaica, não há espaço para que a expressão Espírito de Deus possa ser entendida como algo que pertence a ele, pois caso contrário seria eterno, e tampouco pode ser algo que compartilhe de uma condição divina, pois se assim fosse, não seria algo criado, existiria desde sempre. Porém, se entendermos a expressão tal como ela é, seguindo a sua própria etimologia, e principalmente ao lermos Gênesis 1:3,
é bem provável que a compreensão do tema possa ser ampliada. O termo ruach, como se sabe, implica na força do vento, movimento, ação por excelência. Já Elohim, como vimos em outra aula, implica na noção de forças naturais. Desta forma, a expressão Ruach Elohim, vertida muitas vezes como Espírito de Deus, nada mais seria do que o movimento ou a ação das forças naturais trabalhando, operando no mundo físico da criação, tangendo os elementos, mesclando todos eles, combinando todos eles, a fim de dar-lhes várias novas formas, o que certamente incluiria os componentes básicos que deram origem até mesmo à vida. Notemos que em Gênesis 1:3 não é Ruach Elohim que ordena ou que dá ordens, porque a sua função não é essa. Quando a ordem é dada, aí então esta força que movimenta as leis naturais é retratada como pairando sobre as águas, já pronta para dar início ao processo criador. As águas são tradicionalmente uma representação, uma referência à lei divina, à Torá. E poeticamente aqui, o que se está dizendo é que a força que move ou inspira a criação da vida age em comunhão com a Torá, cujo sentido mais simplificado é lei, lei da vida. Lei que, quando ativada por uma força inspiradora da parte de Deus Criador, permite que a existência surja, e que não apenas surja ou apareça, mas que também possa ser sustentada, mantida e protegida. Assim, o termo espírito, tão incorretamente compreendido, tão erroneamente associado a seres ou entidades, não reflete nada do que originalmente se propõe. A palavra é, em última instância, uma referência àquilo que causa o movimento de toda a realidade existencial, do micro ao macrocosmo, o que impele a força e energia motriz que faz com que toda a sutil engrenagem da existência se mova. A nível pessoal, é uma sólida representação do que também nos conduz aqui embaixo, daquilo que nos desperta, do que nos leva a agir ou a sentir, nossas inclinações, nossas tendências e nossos drives naturais.